Olá, povo de Deus! Nesse dia 15 de abril de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 30. Depois o pastor Mateus dará continuidade do 31 ao 43. É um capítulo mais extensivo e vamos ficar aí ligadinhos na palavra de Deus. Está dizendo assim: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas de teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como esse busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo disseram: Não lhe dê ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste a pedir a teu servo farei. Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis das tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? Disse: Tu. Então contou os moços das províncias, e foram 232. Depois deles contou todo o povo e todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, e 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. E ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem,
e os sírios fugiram. E Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se fez revista, e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui a guerra entre Acabe e o rei da Síria. Eu estava lendo esse capítulo e imaginando como que Deus é bom, como que Deus é maravilhoso. Por mais que as pessoas muitas vezes pensam assim: mas Deus, ele permitiu que acontecesse algumas coisas, Deus reprimiu ali, o servo dele, porque o servo dele fez aliança com Acabe, mas agora a gente vê que Deus está dando livramento para o povo de Israel através de Acabe. É algo tão interessante. Imagine você está numa igreja e de repente o teu pastor não tem uma conduta cristã da forma que você acha que deveria ter. Ou talvez você olhe e fale: mas não tinha que ser desse jeito. Mas não tinha que ser assim. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não vai generalizar. Por causa de um líder que caminha mal, ou um líder que caminha errado, ou um líder que não está de acordo com a vontade do Senhor, a igreja não vai a prêmio. A igreja é do Senhor. Muitas vezes, sabe o que acontece? Por causa de uma pessoa que faz a coisa errada, geralmente as pessoas generalizam e começam a falar que a igreja não presta. Esse é o grande mal, esse é o grande erro. Porque nós, como servos de Deus, nós temos que compreender que aonde nós estivermos, se nós estivermos com o nosso coração voltado a obedecer à voz do Senhor, voltado a cumprir com a vontade do Senhor, voltado a ser um servo obediente, que faça as coisas corretas, que teme ao Deus Todo-Poderoso, nós vamos fazer as nossas obras.
ser frutíferas naquele lugar. As nossas obras vão se manifestar. Então, muitas vezes, as pessoas param de fazer a obra ou lançam mão do arado porque está vendo alguém errar. Eu estou dizendo de um líder, mas às vezes não um líder, às vezes é alguém que está sentado no banco. Às vezes é uma pessoa que está ali, clamando a Deus misericórdia para continuar ali de pé, porque a própria palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, em nome de Jesus, enquanto você vê o seu irmão ou a sua irmã buscando, enquanto você vê o seu irmão ou a sua irmã lutando ali para estar na presença do Senhor, não lance pedras, mas construa. Construa com êxito, construa com excelência. Para de olhar para o defeito do teu próximo, para de olhar para o erro do teu próximo e para de justificar o defeito e o erro do teu próximo para que você não faça nada. Porque o Senhor vai cobrar de você. O Senhor vai cobrar a obra de você. Ele não vai cobrar a obra. Mas, poxa vida, eu não fiz, Senhor, porque o fulano não estava me dando bom exemplo. O exemplo a se seguir na face da terra é o exemplo do Senhor Jesus. Portanto, que o apóstolo Paulo falou o quê? O apóstolo Paulo falou, eu trago comigo as marcas. Qual que eram as marcas que ele carregava? As marcas de Cristo. As marcas do sofrimento. As marcas da angústia. As marcas da humilhação. E muitas vezes as pessoas pensam, não, mas eu tenho que... mas o fulano, por causa do fulano eu parei. Não, em nome de Jesus, não para a tua obra por causa do fulano. Não para a tua obra por causa do ciclano. Cumpre com a vontade do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, cumpra com a vontade do Senhor. Porque enquanto você cumprir com a vontade do Senhor, nós podemos ver aqui, Acabe não era um rei segundo o coração de Deus. Mas ele liderava o povo de Deus. Ele liderava a Israel. E como ele liderava a Israel, Deus deu Ben-Hadad nas mãos de Acabe. Por quê? Porque tinha um povo que precisava ser preservado. Tinha um povo que precisava de cuidado. Porque o Senhor é aquele que tem compromisso com o seu povo. E nos dias atuais, eu quero dizer para você, Deus é aquele que tem compromisso com a sua igreja. Então, não pense, não generalize, não pense você que por causa do erro de um, Deus vai destruir a igreja, que não vai. Deus não vai destruir a igreja. E não pode também você parar de fazer a obra porque você viu algum errinho, porque você viu algum deslize de alguém. Você não vai deixar de ser santo por causa disso. Mantenha a tua santidade, mantenha o teu compromisso, mantenha as tuas obras, porque o Senhor vai chegar em você e vai falar, me mostre as tuas mãos. As tuas mãos vão ser apresentadas diante do Senhor e não vai ter desculpa, você não vai poder falar, Senhor, eu não fiz porque eu vi o erro do meu irmão. Aí o Senhor Jesus vai olhar para você e falar assim, mas eu morri na cruz porque o teu irmão precisava de perdão. Então, se a gente for compreender o que é reino de Deus, a gente vai ver que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, porque não tinha ninguém na face da terra que pudesse fazer isso. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, porque a gente não seria capaz, sozinhos, de conseguir vencer os nossos pecados. Pense nisso, em nome de Jesus, e continue a tua caminhada com o Senhor. Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.